Wilson aqui, Pai, para trazer aquela palavra, Pai, que vem edificar as nossas vidas, Senhor. Use ele de forma sobrenatural, Pai. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graça e paz, queridos. É um privilégio, uma honra e uma grande responsabilidade, né? Estar aqui diante de vocês. O pastor Fernando está em Fortaleza, junto com a pastora Sônia, eles estão ministrando ali. Estivemos juntos no encontro de pastores do MFA essa semana, ali em Curitiba, e de lá ele já decolou para uma outra missão. Nós estamos em missão, amém? Nós estamos em missão, amém? É isso, todos nós estamos em missão. E então hoje nós vamos trazer uma palavra para você. À noite, preste atenção, à noite será uma outra palavra, porque nós temos aqui, vai chegar agora à tarde aqui o pastor Dinarte em São Paulo, para ministrar amanhã no Baraque. Então ele vai ministrar à noite, então também você não perca, se você não vier presencialmente, você entra online, porque é uma palavra para a família, de restauração. Hoje a gente também vai pincelar alguma coisa sobre família, né? A partir de você, a partir do seu posicionamento, e nós cremos que será um dia incrível, né? Com palavras em que você vai ser alimentado e você vai poder se posicionar diante do mundão, da nossa vida, né? Da segunda-feira, né? E vamos que vamos, né? Deus criou a segunda-feira também, tá bom? Aliás, Deus criou os dias e os meses e horas da forma que acontecem. Por quê? Para nós. Deus é eterno, Ele habita na eternidade. Então quando Ele cria os dias, as horas, são ciclos que são oportunidades para a gente recomeçar, para a gente começar de novo, buscar uma nova direção. E a palavra de Deus hoje vai falar muito sobre isso. Não sou eu fui buscar, estou ruminando essa palavra aí, desde que o pastor conversou comigo, né? Eu estou ruminando ela. E essa palavra, ela tem por objetivo, né, fazer você entender que você precisa buscar a presença e a direção de Deus. E a partir da presença e a direção de Deus, você vai ter sonhos, direções para a sua vida restaurados. Talvez até algo que você deixou para trás, falou, não, já passou meu tempo, né? Eu já estou nessa fase aí de 60 a mais, que alguma coisa eu falei, acho que passou o tempo, mas Deus fala, não passou não, vai lá. Algumas ele fala, passou mesmo, para com isso, né? Tipo fazer manutenção no telhado, é melhor deixar para a turma mais nova, né? E outras coisas ele deixa para trás, mas algumas coisas ele falou, não terminou ainda, né? E então tem mais. Talvez você parou de sonhar alguma coisa, mas Deus está dizendo nessa manhã para você que Deus tem mais para a sua vida. Outra coisa, nós vamos trabalhar também. De repente você já até alcançou uma bênção de Deus, um posicionamento de Deus, uma direção de Deus, mas aí vem as lutas da vida, não é não? Vem as tempestades, as tragédias, as perdas. E nós vamos trabalhar isso também. Então você que talvez passou por alguma perda, a própria igreja nessa semana teve uma perda de comunhão. Mas uma irmã foi promovida, queridos. Nós temos que entender que ela foi promovida deste mundo sofrido para um lugar onde não tem mais dor, sofrimento. E ela passou por uma luta muito grande. No mundo tereis aflições. A chuva cai sobre os maus e os bons. E Deus então vai falar com você que também tem sentido que algo se perdeu no caminho. Algo foi perdido no caminho. E Deus quer restituir. Deus quer restituir. Não somente aquilo que foi perdido, mas os anos consumidos pelos gafanhotos, porque Ele é maior. E lá em Joel fala que além dele restituir aquilo que foi roubado pelo gafanhoto, Ele vai derramar o Espírito Santo e Ele vai te renovar e vai te levantar para um novo tempo, uma nova jornada. Aquilo que Deus preparou para você. Então, nessa introdução, o que temos perdido na jornada da vida?
Com ou sem Deus, né? Sem Deus você perde tudo. Agora, com Deus, às vezes a gente perde também algumas coisas. E nós precisamos entender que Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, vamos para o texto, né, que a palavra de Deus tem para nós nesta manhã. Ainda estou, carocê, né, com o tablet antigo ainda, né? O meu novo deu problema lá, mas novo velho, né? Então eu falei, vai na folha mesmo, que esse aqui não vai dar problema, ele não vai apagar, né? Quantas vezes dá uma pane ali e o ministrante fica na mão, né? O papelzão velho de guerra funciona e está aqui, né? E se der algum problema a gente segue com ele ou sem ele também. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler um trecho e depois outra parte do trecho na segunda parte da reflexão. Primeira parte do versículo 1 até... Não, 1 não. 1 é o milagre do azeite, tá ok? Esse também você pode ler em casa com calma, né? Mas a mensagem de hoje vai começar no versículo 8 e vai até a primeira parte, tá ok? Do versículo 8 até o versículo 18. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz um filho. Vamos parar por aqui nessa primeira parte. Mas deixa a Bíblia aberta aí. Aliás, nós estamos na campanha de vir com a Bíblia física, ok? Nada contra o tablet, nada contra a Bíblia no celular. E principalmente nada contra a Bíblia na sua mente e no seu coração. Mas é importante você também ter ela física, né, e mostrar que você realmente não tem vergonha de andar com a Bíblia, tá ok? Que não seja também um amuleto. Tem gente que tem a Bíblia lá em casa, coloca aberta no Salmo 91 e acha que aquilo vai espantar os maus agouros, né?
Pode espantar até mosquito, mas não tem a ver com isso. Agora, esse texto, queridos, nós temos aqui a primeira parte dessa reflexão. Ela vai falar o quê? Sobre um posicionamento de uma mulher de Deus. Como é importante uma mulher de Deus se posicionar. Mas, apesar de tratar de uma mulher, isso tem a ver com a importância de cada um de nós ter um posicionamento. E é interessante, assim, dando uma abordagem maior sobre o contexto, Sunem, ela era uma sunamita, natural de Sunem. Sunem significa duplo lugar de descanso. E a sunamita era natural de Sunem. Então ela estava ali, com o seu povo, em descanso. Porém, preste atenção nisso. Mesmo em momentos de descanso, você precisa prezar por algo muito maior do que o descanso. Muito maior do que um tempo de ausência de conflito. Um tempo de sossego. E essa mulher, queridos, ela tinha aqui, a gente vê o primeiro ponto que a palavra de Deus nos coloca, a revelação de Deus diz que essa mulher tinha discernimento espiritual. Isso é muito importante, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos ter discernimento espiritual, principalmente nos dias maus em que vivemos. Em que existem muitos, entre aspas, evangelhos. Existem muitas mensagens, muitas religiões. E existem muitos desvios. Nós precisamos saber onde encontrar o caminho, onde encontrar a verdade, onde encontrar a vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é revelado através das Escrituras. E é revelado através da comunhão dos santos, da koinonia, da igreja, que é o seu corpo. Mas nós temos que tomar cuidado tanto com relação à mensagem, quanto com relação à própria igreja, porque também tem N igrejas por aí. Tem igrejas que têm o título de igreja, mas também não são sequer igrejas, porque não cumprem o propósito de igreja, não está dentro do plano da igreja. E muitas também não pregam o evangelho envolve cruz. Muitas igrejas não têm a cruz como uma das suas mensagens. Não tem a negação de si mesmo. Então nós precisamos ter discernimento espiritual. Este é um ponto fundamental. Essa mulher, ela tinha discernimento espiritual. Versículo 9 diz assim: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Agora, não basta você ter apenas discernimento espiritual. Você precisa ter também um posicionamento. Você pode estar numa boa igreja, você pode estar ouvindo boas palavras, mas qual tem sido o seu posicionamento com relação à palavra que tem sido ministrada para você? O texto continua. E esse é um ponto muito interessante. Versículo 10, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Olha que lindo isso, né? Esta mulher, ela preparou um lugar. O profeta representa aqui a presença de Deus. Ela preparou um lugar para que a presença de Deus pudesse se manifestar na sua casa, na sua família, na sua vida. Que lindo isso, não é? E nós, queridos, podemos estar aqui ouvindo a palavra, podemos estar aqui dentro de uma comunhão sadia, dentro de um corpo de Cristo que te alimenta, te sustenta, mas não pode parar por aí. Deus tem muito mais. Lembra que a gente começou falando, você tem uma missão. E a missão começa na sua própria casa, levar a presença de Deus para a sua casa. Agora,
como nós somos o templo do Novo Testamento, você precisa trazer primeiro a presença de Deus para a sua casa espiritual, que é a sua própria vida. O quanto você tem separado um tempo e um lugar para ter esta presença de Deus, te alimentando, te sustentando. Estamos correndo atrás de tantas coisas nos dias de hoje, não é verdade? Corremos atrás de dinheiro, corremos atrás de uma carreira, de profissão, de uma família. É até legítimo. Às vezes corremos atrás de coisas que nem tão legítimas são, não é verdade? Corremos atrás aí de futebol, de tanta coisa que passa. Entretenimento. É uma delícia, né? Entretenimento. Tem tanta opção de entretenimento. Você está meio estressado, fica ali. Entra na passividade, pega o controle, já que você não tem o controle de nada, pelo menos o controle da televisão você quer ter. Aí você liga o controle e fica lá passivamente recebendo. E na maioria das vezes não é a presença de Deus que você está recebendo. Normalmente você está tendo uma distração de buscar o que realmente importa, que é a presença de Deus. Tem um dos cânticos que fala sobre a presença, fala que eu quero estar, é o melhor lugar. Mas é realmente isso que nós temos praticado? Porque é legal ter um encontro com Deus. Essa mulher podia ter se conformado com o fato de que de vez em quando o profeta passasse ali e ela pudesse ter um encontro com o profeta. Você pode ter encontros com Deus. Quem já fez encontro com Deus aqui sabe como é maravilhoso. Mas além do encontro, precisa ter o quê? Um relacionamento, uma intimidade com Deus. Tem que trazer Deus para o seu interior, para a sua vida, para a sua família, a sua casa. E aí toda a atmosfera, a partir de você, vai sendo transformada pela presença de Deus que se expressa através da sua vida. E essa mulher então prepara esse lugar. E tinha uma música antiga dos Filhos dos Homens, né? Esse é o lugar, o melhor lugar que eu quero estar. Que Deus possa achar a sua vida, a sua casa, a sua família, um lugar que Ele gosta de estar. Melhor lugar para Ele. E Eliseu gostou. E aí o texto fala, queridos, que todas as vezes que ele passava, aliás, esse foi o anterior. Versículo 11 diz assim: um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto. Olha que interessante, né? Não era o quarto da casa da Sulamita, que ele de vez em quando tinha lá uma refeição. Aliás, ela passou, nessa relação, ela podia ter recebido ele na casa, na sala, naquele ambiente mais comunitário que a gente tem, não é verdade? Mas agora ele entra na intimidade, ele entra ali no quarto. Não é todo mundo que a gente leva para conhecer o nosso quarto. Aliás, nem deve levar mesmo, né? Não sei se foi o pastor Dinarte ou um outro pastor que falou que a gente tem que tomar muito cuidado com o que entra no nosso quarto, né? Aí ele falou, estava um dia conversando com a esposa ali na cama, e aí fulano de tal, e fulana de tal, e aqueles problemas, e trazendo os problemas ali, né? Aí chegou uma hora que ele falou assim: para tudo, tem muita gente nessa cama, a cama vai cair, né? É verdade, queridos, a gente não pode levar para o nosso quarto nem essas situações que não tem a ver com a nossa intimidade. Às vezes a gente leva para casa problemas, dificuldades, o marido chega do trabalho estressado, leva um monte de encrenca para dentro de casa. E a mulher que passou o dia ali batalhando com um monte de problemas também, quando o marido chega, não vou ficar sozinha. Aí ela vem e despeja em cima dele, aí fica lá os dois trocando caminhões de problemas. Vocês estão entendendo, queridos? Cuidado com o que você leva para dentro da sua casa. Tem que ter discernimento nisso e equilíbrio. Isso não significa não se importar com as pessoas. Significa que há tempo para todas as coisas. E há tempo para estar em intimidade com os seus
a partir de uma intimidade com Deus, essa intimidade com os seus vai ser restaurada. E a partir disso a história pode mudar. E o texto vai falando algumas coisas, né? Mas voltando, eu esqueci de um ponto interessante, né? Essa mulher, o texto fala, né? E nós vemos que essa mulher ela tinha bastante recurso, né? Era uma mulher que tinha propriedades e tinha bastante coisa. Mas isso não impediu ela de buscar o que era mais importante, que tinha um valor maior, que era a presença de Deus. Às vezes nós estamos ali na zona de conforto e achando que a comodidade da vida tá bom, do jeito que tá, mas Deus tem algo mais para você. E aqui entra um ponto de número 2 da nossa reflexão. Quando nós temos discernimento, buscamos a presença de Deus, temos a presença de Deus em nós, esta presença vai gerar sonhos. Esta presença vai gerar um novo propósito que você tinha antes de se encontrar com Deus. Essa presença vai trazer um novo significado para a sua vida. E é interessante que o profeta, ele quer retribuir esse carinho da mulher. E ele pergunta para ela o que você precisa, o que é que você quer, o que podemos fazer por você. E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. A palavra fala que nós temos que ter alegria com contentamento, sim. Porém, nós temos que tomar cuidado quando não é apenas um contentamento, mas o que? Um conformismo com situações menores daquelas que Deus tem para você. Naquela época, preste atenção nisso, naquela época era muito importante para as mulheres gerarem filhos, terem filhos. Era uma referência importantíssima para a continuidade, para a posteridade, porque aquele povo ali do Oriente, ele entendia, até hoje entende mais do que o Ocidente, de que os filhos são herança e bênção do Senhor. E que a mulher tinha esse privilégio de gerar filhos, e tem esse privilégio de gerar filhos, o homem não tem, ele gera até no coração. Mas ele não tem esse privilégio de sentir a vida sendo formada dentro do seu próprio ser, e aquilo vindo à vida como um milagre de Deus. Então, queridos, presta atenção, esta mulher provavelmente, em boa parte da sua vida, ela já sonhou e pensou com isso. Porém, ela foi se conformando com aquela situação. O tempo foi passando e o seu marido ainda se tornou idoso aqui, né? Não fala que ela era idosa, mas ele era idoso. Piorou ainda a situação, né? Não fala também a idade. No caso de Abraão e Sara temos referência. Aqui não temos referência de idade. Mas o texto fala que ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o marido, né? Já que teve os 4x4 aqui, a gente vai ter que dar uma pincelada. E já falando de família, a gente vai falar um pouquinho sobre o marido também. Preparando o caminho para a segunda mensagem, né? Que o pastor Dinati vai provavelmente trabalhar a família também. Mas aqui eu queria trabalhar com você, que está aqui. Quais são os sonhos que um dia você teve que sabe que são dentro do propósito de Deus e que pelas circunstâncias da vida você deixou para lá e deixou ali na zona de esquecimento e decidiu não mais trabalhar para que esses sonhos se realizassem? Quais são os sonhos legítimos que Deus deu para você e que eles não se cumpriram, então deixa para lá, né? Já passou muito tempo, né? Talvez o sonho de se casar, você já está aí meio madurinho, né? Ou madurinha. Está achando que está difícil, né?
Quer dizer que para Deus nada é impossível, entendeu? Eu mesmo casei com essa linda mulher que está aqui, né? Estamos aí 30 e tantos anos juntos. Não são todos os anos tão tranquilos assim, entendeu? Aliás, eu também vou falar um pouquinho na segunda parte de como Deus restaura os sonhos. E às vezes as lutas da vida, elas interferem e a gente acha que a restauração de os sonhos, de um propósito, vai vir a partir de um encontro, mas normalmente é a partir de um processo. Normalmente a partir de um processo. A gente quer que seja tudo no encontro. Lembra de Pedro? Não, Senhor, vamos fazer as tendas aqui. A gente já teve esse encontro maravilhoso. Vamos ficar aqui. Não, aí é o processo. Logo que os discípulos, Pedro é chamado, tem ali o milagre ali dos peixes. Mas não parava ali, e havia um processo depois. Vocês estão entendendo, queridos? Nós queremos que tudo aconteça a partir de um evento, de um encontro. E não é. Normalmente é processo. E a restauração dos seus sonhos vai vir a partir de um processo de andar com Deus, de estabelecer a presença de Deus e caminhar com Ele. Porque nós muitas vezes estamos aqui na presença de Deus, mas saiu daqui, acabou. Você está por conta própria, desconectado da presença e da direção de Deus. Mas eu quero dizer nesta manhã que Deus quer restaurar os seus sonhos. Ele quer restituir os sonhos que você deixou para trás. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E não tem a ver com a gente, tem a ver com o poder dele. Ele é maior do que os seus problemas. Ele é maior que as suas limitações. Mas você precisa aceitar. Essa mulher quase que não aceita, né? Ela quase cai para trás aqui. Quando ele fala, né? E aí a palavra do Senhor veio. Versículo 15. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio à porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E aí entra essa frase incrível aqui, né? Versículo, ainda o mesmo versículo, 16. Ela contestou. Quantos aqui já não contestaram alguma palavra de Deus, hein? Que você falou, não, isso aí não tem jeito. Não vai acontecer. Ela contestou. Né, Doc? Contestou. O advogado é a contestação, né? A pastora Kelly também, né? Todos que são aqui. A gente faz a contestação. O cara fala um monte lá, a gente chega lá e contesta. Às vezes, a gente quer contestar Deus. Não, Deus, não dá mais. Foi-se. Abraão quase fez isso. Aliás, fez besteira por causa disso. Achando que não ia dar mais pelas vias normais. Porque também Deus tem um plano e uma via para realizar os seus sonhos. Ela contestou: não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Sabe, às vezes um sonho retardado, um sonho cujo cumprimento demora demais, ele enfraquece a gente. E você deixa de acreditar naquilo, porque passou muito tempo. E você teve essa questão, não iludas, ela teve várias situações que ela achou, agora vai dar. Acho que eu vou conseguir. Mas não veio. Então ela perdeu a ilusão, e eu digo aqui que ela perdeu a esperança, que é pior do que perder apenas uma ilusão. Uma ilusão é uma imagem que você cria, mas que não tem a ver com a realidade. Agora a esperança, queridos, é que traz a alteração da realidade. A fé, a esperança e o amor nós temos que guardar. Acima de tudo é o amor, mas a esperança a gente não pode perder. E ela tinha perdido a esperança. Por isso que ela fala, não iludas a tua serva.
Mas o homem de Deus, assim como Deus, é muito objetivo naquilo que ele fala. Ele foi curto e grosso, nem fez o processo de falar, não, você tem que acreditar, não. Ele falou, olha, o ano que vem, a essa hora, você vai estar com o filho nos braços. E o versículo 17, e aí entra o que eu falo. Não adianta você ficar contestando, porque Deus vai cumprir o propósito na sua vida. Apesar de você ter limitações, apesar de nós, Deus faz em nós e através de nós. Amém? E ela então recebe essa bênção. Como Eliseu lhe dissera, versículo 17, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz um filho. Podíamos parar aqui, não é verdade? Estaria ótimo parar essa mensagem aqui. Mas não é assim que acontece. Muitas vezes nós temos sonhos que foram gerados em Deus e foram realizados com Deus e por Deus. Porém, na jornada da vida, esses sonhos são ameaçados ou às vezes são retirados de nós. Cada um de nós já teve alguma perda aqui, de algo que Deus te deu. Não somente em termos de filhos ou pais, mas de bens imateriais também, como fé, a esperança, o amor, quebras de relacionamentos, decepções, traições, casamentos destruídos, enfermidades, lutas financeiras, desemprego, posições que você talvez teve um dia e aquilo foi perdido. A vida é assim, queridos, ela é cíclica. Nós temos lutas. Jesus falou, ele nunca fez propaganda enganosa do caminho. Ele disse que nós no mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós vencemos o mundo também. Então a história não termina aqui. Ela continua, e aí entra a segunda parte da nossa reflexão. Quando os sonhos gerados em Deus são ameaçados e se perdem, nós temos que lutar e buscar de outra forma, restaurar a presença e a direção de Deus. O milagre que já aconteceu uma vez, pode acontecer de novo, não importa a situação que você está. Lembra daquilo que Deus já fez no passado e tenha fé de que Ele vai fazer coisas maiores no futuro. E vamos continuar. Versículo 18, o menino cresceu. E certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a clamar, a chamar o pai, gritando, ai a minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ele morreu. Ela subiu, versículo 21, ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Eu vou e volto logo. E ele perguntou, por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Tá aí um cara sem noção, né? É impressionante. É impressionante como, assim, desculpem homens, mas assim, é impressionante como os homens muitas vezes são muito mais sem noção do que as mulheres. Tem mulher que é sem noção, mas os homens são muito sem noção. Aqui está um caso típico de um cara sem noção. Nem discernimento da presença de Deus, nem buscar a presença de Deus e nem saber o que está acontecendo. Para ele o negócio era trabalhar, botar dinheiro em casa, ter provisão.
Tanto que ele estava trabalhando, o menino estava lá aprendendo com ele a trabalhar. Tá vendo? Até nem terminei a leitura. Vamos terminar a leitura aqui. É que quando a gente vê alguém sem noção, a gente fica meio irado, sabia disso? Essa é uma das áreas que eu tenho trabalhado no Celebrando, é a ira, né? Às vezes eu fico irado, falo, não, preciso me acalmar, né? Porque não é possível, sem noção. E aí ele continua, né? Por quê? Ela respondeu, não se preocupe. Ela já conhecia o marido que tinha. Falou, se eu for explicar para ele, vai piorar. E aí, o menino está lá. Eu preciso buscar o homem de Deus. Ela falou, deixa, eu não vou me distrair, sabe? Então não fica muito distraído com sem noções. Sabe, procure a direção de Deus. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido. Só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi, olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? E ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse à mulher, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças, está vendo? Aqui ele explica aquela questão de não iludas. Ela não queria ter uma experiência falsa, uma esperança falsa. Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Essa segunda parte, queridos, é importante, muito importante também. A primeira parte, ela tem a ver com você que ainda não trouxe a presença de Deus. Nós vamos ter uma oportunidade para que você ore, mas não só ore, mas tenha uma atitude com relação a isso. E se submeta, inclusive, ao processo que vai vir depois. Agora, a segunda parte fala para um segundo segmento de pessoas que aqui estão, e essa palavra também é para você, que já teve um sonho gerado em Deus e com Deus, mas que isso se perdeu. Já teve, talvez, o primeiro amor, que quando no início você estava ali com Deus e aquilo pulsava, o seu coração ardia, e você queria compartilhar ele com todo mundo, e você foi tendo decepções e lutas, e você começou a diminuir essa sua paixão, perdeu a paixão pelas coisas de Deus, lutou pela sua família, mas alguém se perdeu no caminho. Talvez até o próprio casamento
se desfez, seja por responsabilidade sua, seja por responsabilidade de outra pessoa. Mas o que é que foi perdido? Essa mulher perdeu o filho, algo extremamente precioso naquela época. E hoje também. Mas qual foi o posicionamento dela? Foi se vitimizar? Foi parar tudo? Sabe, todos nós temos momentos assim. E como eu disse para vocês, na nossa vida tivemos vários momentos assim, inclusive no aspecto familiar, nosso planejamento familiar. Nosso primeiro filho, o Senhor tomou para si. Ele nasceu com problemas. E não chegou a sair do hospital. Aí entramos no processo de recuperação. No meio desse processo, tivemos que mudar, inclusive de igreja. Viemos aqui predificando. Fomos restaurados, começamos a entender o propósito de Deus. Primeiro que nós não perdemos o primeiro filho. Que ele está com o Senhor e que nós... Depois tivemos o Vitor que está aqui, o nome dele é Vitória, porque ele foi uma grande vitória para nós, um presente de Deus, e é até hoje um presente de Deus para nós. Ele gerou em nós também que filiação não é apenas natural, e nós também temos uma filha que nós adotamos. Então Deus vai gerando, mas eu e Luci entramos no processo, você está entendendo? No processo de busca intensa pela restauração. Nós não queríamos deixar de ter uma família, não queríamos deixar de ter filhos e abençoar esses filhos. E é o que estamos fazendo. Ministerialmente também, Deus sempre nos deu um chamado. Eu amo a palavra de Deus desde sempre. Eu já nasci num lar evangélico, mas eu gostava muito da palavra de Deus. Eu não sei nem quantas Bíblias eu tenho em casa. Sempre que tem uma Bíblia nova, mesmo saindo as digitais, né? Eu ainda continuo aí com essa compulsão, né? Estou tratando isso aí, né? E assim, queridos, ministerialmente a gente também andou e anda muito tempo aqui com a Edificando, desde o começo. Comecei na célula do pastor Fernando. E a gente caminhou junto. E num determinado momento a gente entendeu, até a igreja também, que devemos expandir, ir para a cidade. E eu sempre dizendo sim. E fui. E cumprimos o propósito lá, na Zona Leste. Mas eu entendia que seria de um jeito e Deus faz de outro. Interessante isso, né? Mas eu fiquei mal. Fiquei mal mesmo. Falei, Senhor, então... Aí eu percebi, presta atenção nisso. Eu percebi que tinha algumas coisas que eu achava que não tinha, que não eram legais e estavam dentro de mim. Tipo, quem tem filho sabe quando a criança faz birra assim? Ela não tem algo que ela queria que acontecesse, ela fica emburrada. Eu achei que eu estava... Mas demorou para eu captar isso, não foi simples assim. Eu fiquei meio magoado, chateado. Falei, não, então agora é o tempo de... Já tinha transicionado aqui para o pastor Marcílio, está uma bênção, está tudo em ordem. Eu ia transicionar lá para outros mais novos que eu. Mas bloqueou, e aí eu fiquei mal, chateado. Só que aí Deus falou, olha só, como você está como uma criança, não no bom sentido. Você está como uma criança no mau sentido, porque as coisas não aconteceram do seu jeito, e você está aí magoadinho, está aí chateadinho. Eu falei, Senhor, mas então? Ele falou, você precisa se tratar. Eu falei, vou tratar. Aí ele me lembrou, falou, olha, você precisa voltar lá para o ministério celebrando a recuperação. Eu falei, Senhor, mas eu não estou, eu pedi para o pastor Fernando um tempo sabático, nem acreditava nisso, mas a minha saída foi essa, né? Mas foi importante, mas era uma fuga. Aí eu fui, aí ele falou para mim, olha, você vai, mas não é para você fazer nada, você vai entrar na partilha aberta.
que você precisa identificar. Fazer os inventários diários, fazer as reflexões e ver o que está pegando aí. Eu fiquei 1 ano, queridos, que era o sabático, na partilha aberta. E falando não para tudo que era convite que tinha. Inclusive do próprio CR. Até que na Econf, o Senhor falou para mim, agora acabou. Você já entendeu o que aconteceu, que você cumpriu o propósito lá, a equipe cumpriu e que agora você volta e fica aí. Só que agora você não tem que dizer mais não. E aí teve uma reformulação dentro do ministério e a gente está junto com uma equipe maravilhosa que tem nos ajudado e eu estou agora, depois de 1 ano no Partilha Aberta, estou no 2º ciclo de grupo de passos. Estou vendo alguns queridos aí que participaram do primeiro comigo, que edificaram a minha vida, porque é um grupo, é um processo em que Deus vai trabalhar conosco, usando o próprio corpo de Cristo. A gente tem que confessar, e eu confessei o meu pecado para Deus e fui perdoado, mas eu precisava confessar para os irmãos, em um ambiente seguro, para ser curado. Então eu entrei no processo, nos 2 processos, já tinha participado, tá ok? Inclusive, há muitos anos atrás, eu tinha feito grupo de passos e tinha identificado um problema sério que eu tinha, de dificuldade de confronto. Isso fazendo um inventário, eu notei lá que eu fui logo na primeira igreja que eu estava, quando eu fui batizado, que eu fui tratar, aliás, vieram tratar uma situação, mas trataram de uma forma muito ruim. O confronto foi horrível, tanto que eu saí da igreja. E aquilo marcou, eu não tinha me ligado, eu coloquei ele num baú e deixei no baú guardado lá. Falei, isso aí eu virei a página e fui para a igreja batista, que eu gostava muito da palavra, e fui me aprimorar na palavra, e lá é um lugar bom para você estudar a palavra. Porém, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então tem que ser carismático, tem que ser pentecostal também. Não deixa a palavra, mas tem que ter o Espírito também. Dá liberdade ao Espírito. E aí Deus restaurou, queridos. E o pastor Fernando acreditou, a equipe acreditou. Porque eu entendi que eu tinha que estar ali naquele lugar. Primeiro recebendo e agora partilhando e dando e recebendo. Porque não é só para receber, presta atenção nisso. Mesmo quando você está à frente, você também tem que receber. Tanto que os pastores estiveram no retiro para receber. Porque às vezes a gente dá e não recebe. Mas eu preciso entrar na parte final dessa reflexão. Quando os sonhos gerados em Deus são ameaçados e se perdem, nós temos que buscar de outra forma a presença e a direção de Deus. E entender que assim como a nossa queda e perda normalmente vem fruto de um processo degenerativo, o processo da restauração vem com a convicção de que você precisa mudar e uma atitude de mudança. Tanto que o nome do ministério é CR Atitude. É uma das ferramentas da igreja. A igreja tem muitas outras. Tem casais, educando filhos à maneira de Deus, mentoria 4x4 dos homens, além desses encontros com Deus que se fazem na montanha, no encontro com Deus, tem esse processo, né, de estudo e reflexão. Assim nós temos também o CR Atitude, que não é apenas para tratar compulsões, também compulsões na parte de álcool, drogas ou gula, né? Compras, essas compulsões externas, mas às vezes são compulsões internas, que são os piores inimigos que nós temos, que são aqueles impulsos dentro de nós. Como eu falei para vocês, estou nesse caminho há tanto tempo, eu estava com um impulso ruim de falar, acabou. Mas Deus tratou e usou o ministério para me tratar. Se você quer ser tratado, entre no processo, vá para a célula, se integre na igreja, comece a participar. Se você quer restauração do seu casamento, se inscreva agora no próximo ciclo.
Se você quer bênção sobre os seus filhos, procura trazer ele aqui amanhã no baraque para você abençoar, e a partir dessa bênção liberada pela palavra, entrar num processo, aí fazer mentoria. Mas também tem essa opção do CR, que é um momento que você, todas as terças nós estamos aqui. É um momento que num ambiente seguro você pode expor suas lutas, as suas dificuldades. A gente nem tem feito tanta divulgação, porque Deus tem abençoado. E a gente precisa crescer, querido, por isso precisa contribuir para a gente aumentar a igreja, ter mais espaço, porque o CR está tomando praticamente todos os espaços da igreja, nos grupos. Para todo crescimento tem que haver um preparo, não é verdade? Então Deus quer restaurar os seus sonhos, restaurar a sua visão, restaurar a sua paixão. Agora você precisa ter atitude, você precisa se posicionar. Como eu me posicionei. Eu melhorei muito nesse processo de amadurecimento. Para mim, é um privilégio e uma honra estar aqui. Mas se eu não estiver aqui também, é um privilégio e honra participar ali do grupo de passos. Mesmo que eu não esteja ministrando lá, eu estou partilhando com os irmãos. E no grupo pequeno eu estou ministrando e sendo ministrado. Assim é o corpo de Cristo, assim é a célula, assim deve ser a igreja. E você que está sem célula, está sem, entre, não fique à margem. Às vezes você fica reclamando, pô, tem panelas lá, entra dentro da panela, entendeu? Pede licença, fala, tô entrando. Deus quer fazer, queridos, infinitamente mais. E não vai dar tempo, mas a forma como Deus opera esse milagre é uma forma diferenciada. Eliseu, que era um profeta experiente, falou, olha, manda o cajado lá, e o que vai resolver. Às vezes a gente está tentando usar uma forma e um método antigo, e Deus quer trazer um método novo. Talvez você tentou de várias outras formas a restauração das coisas na sua vida e na sua família, mas Deus quer trazer um tempo novo e um jeito novo de trazer restauração. E é muito interessante isso, porque o texto fala que não é mais pelo cajado, que é a autoridade, que representa a autoridade. Ele fala aqui que foi no corpo a corpo, muito mais íntimo e pessoal. Deus quer restaurar as coisas nesse nível de relacionamento. Por isso que quando Jesus vai subir, ele abençoa e fala que ele quer a unidade do corpo de Cristo. Nós podemos ser bênção e sermos abençoados no corpo de Cristo. Todas as restaurações da minha vida se deram quando eu me dispus a estar dentro da igreja. Quando eu vim para Edificando, eu sabia que tinha aqui pessoas com as quais eu podia me relacionar e podiam abençoar a restauração. Não contei toda a história, mas a Lu ficou na depressão muito profunda. E tinha um casal aqui muito amigo nosso, desde o tempo da Igreja Batista. Estava aqui, falando, vamos caminhar junto com eles. E nós fomos restaurados. Esta restauração que Deus quer fazer na sua vida depende de você se abrir a novas formas, aos novos meios, principalmente relacionais. Deus quer curar você através do corpo de Cristo. E aí entra um ponto que o Espírito me fala agora, não está no esboço nem nada. Talvez você não entrou ainda porque você foi machucado. Você foi decepcionado em relacionamentos, inclusive em igreja. Talvez você até mudou de igreja, veio para cá. Não vai dar para entrar nos gafanhotos, mas tem um gafanhoto lá que é o migrador. Você migra de lugar, ele vai atrás. Desgraçado. E você tem que se posicionar para repreender ele. E hoje o Senhor quer restaurar essa sua área que você travou. É um ambiente seguro, não é perfeito. Nem as células, nem o CR. Aliás, a placa do CR lá é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eu até falei com a turma lá da liderança, a gente vai pôr uma na saída assim. É proibido permanecer do jeito que entrou, né? Porque se entrar, senão o cara vai se conformar, né? Que não vai mudar nada, né? A gente vai fazer a outra também.
Mas eu queria te desafiar a se abrir para o novo tempo que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua história. Vamos ficar de pé, queridos. Ficar de pé agora é tomar uma atitude. Essa atitude tem dois aspectos aqui.